bom dia. Mais uma manhã de sábado, aliás, uma tarde de sábado, onde nós estamos aqui trazendo qualidade de vida a você de casa que nos acompanha sempre na tela da SIC TV. Está começando mais um Viver Bem. E olha, quarto social, undercut, coque samurai, black power, rebeldes, lisos, cacheados, compridos. Tudo isso só depende de uma coisa, né? Ter cabelos. O que é só uma questão de gosto e estilo se torna um grande problema de autoestima para quem sofre com a calvície. Mas nem tudo está perdido. O implante ou transplante capilar, vamos entender um pouquinho mais qual é o certo, né? Está muito mais avançado e acessível hoje em dia. E para falarmos então deste tema, o Viver Bem de hoje trouxe o convidado especialista no assunto para nos explicar tudo sobre o que é o transplante, implante, como que essa técnica pode ajudar a resgatar a autoestima de muitas pessoas. O nosso especialista é o dermatologista Paulo José da Silva Filho, novamente aqui conosco, trazendo mais um tema interessante e falando sobre qualidade de vida e autoestima, né, doutor? No programa passado nós falamos sobre acne, agora falando sobre transplante, implante. Gostaria que o senhor esclarecesse pra gente. Bom dia. Bom dia, Renata, tudo bem? Então, o termo correto entre implante ou transplante é transplante, né? Porque implante capilar seria o uso de um fio sintético sendo implantado em uma pessoa que tem calvície, né? Consequentemente, esses fios não iriam durar, que o próprio cabelo iria expulsar esse fio sintético, porque iria achar que fosse, iria mostrar como se fosse um corpo estranho, né? Então o termo correto é transplante capilar, onde a mesma pessoa ele é o doador e também receptor. Certo, doutor. Então, agora para a gente falar, já que começamos dizendo que as técnicas estão avançando, que é algo que resgata a autoestima, realmente funciona? Sim, funciona muito bem. Hoje em dia o transplante capilar mudou completamente, né? Antigamente o transplante, ou seja, muita gente tem receio porque anteriormente ficava com aquele aspecto de cabelo de boneca, porque dentro de um mesmo orifício eram colocadas várias unidades foliculares, vários fios, né? Então ficava com um aspecto realmente assim inestético. Hoje em dia, com a modernização, essas unidades foliculares, né, elas são divididas em fios de 1, de 2, de 3 e de 4 e são transplantadas, né, conforme a anatomia original assim do couro cabeludo, trazendo uma harmonia, né, de forma natural. E como é feito o transplante? É uma espécie de uma cirurgia? Vai para o centro cirúrgico? Vai ter anestesia? Tem todo aquele aparato de uma cirurgia comum? Sim, tem todos esses cuidados, né? É uma cirurgia, apesar de minimamente invasiva hoje com as técnicas mais modernas, mas é sim realizado dentro de um hospital. Também é feito anestesia com a sedação, então tem que tomar todas as medidas, né, como uma cirurgia realmente. Certo, doutor. Então, para a gente explicar um pouquinho sobre as técnicas, queria convidar o senhor para o nosso plasma para a gente falar um pouquinho, então, do que temos disponível hoje no mercado, os avanços dos métodos, né? Por exemplo, o fouet. O que é o fouet? O fouet é o termo em inglês, né, de Follicular Unit Extraction, né? É uma técnica moderna, né, de implante de cabelo, né, onde através de um aparelho, né, que é o rotofouet, é um aparelho motorizado, né, são retiradas, né, os fios de cabelo da região posterior, ou seja, da região occipital do couro cabeludo. Um pouquinho, né, próximo da nuca, ali. Exatamente. Mais baixo. Fio a fio, né, e depois transplantado para a área que vai ser implantado o cabelo. É como se retirasse os cabelos dessa região para colocar nas áreas que exatamente, é retirado dessa região, depois ele é preparado, né, ou seja, dividido em unidades foliculares de 1, de 2, de 3 e de 4, para posteriormente ser implantado. Então é muito importante que haja uma equipe, né, bem treinada, né, já com experiência, né, porque o implante de cabelo é o médico mais os assistentes que irão ajudar o médico. Para isso, eu estava até conversando com o senhor antes, nos nossos bastidores. Primeiro houve uma especialização na dermatologia, depois um avanço já específico nessa área, todo um tempo de estudo, de preparação para poder aplicar essas técnicas, né? Exatamente.
o transplante capilar, as duas especialidades, né, que realiza o transplante é a dermatologia e a cirurgia plástica, né? Então é necessário sim bastante estudo, né, para poder estar apto a realizar esse tipo de procedimento. Aqui temos mais uma foto da técnica, já está aplicada a técnica aqui neste caso. Exatamente, aqui nesse caso foi aplicada a técnica FUE, que a gente vê as microincisões aqui nessa região e posteriormente as unidades foliculares já implantadas na região parietal do couro cabeludo. E realmente micro, né, doutor? Exatamente. Porque, o senhor aqui consegue identificá-las justamente por conhecer, mas a gente, nós que somos leigos no assunto, acabamos não identificando. Exatamente. Aqui praticamente não vai ter cicatriz posteriormente à cirurgia. Assim, o paciente vai conseguir cortar o cabelo curto, se quiser, diferente da técnica antiga, né, que realmente ficava uma faixa linear, né, de orelha a orelha, que era a cicatriz linear que anteriormente com a técnica aberta, aqui, por exemplo, ficava essa cicatriz. Então, hoje em dia, muitos dos pacientes não querem mais isso, né? Porque hoje, com o implante mais moderno, assim, a gente consegue fazer uma cirurgia basicamente com o mesmo número de unidades foliculares e sem deixar a cicatriz. Além dessa vantagem de ser mais imperceptível, que tipo de outras vantagens temos? As vantagens que é minimamente invasiva, né? O pós-operatório não tem dor praticamente, ou seja, o paciente não sente dor. O paciente consegue retornar às suas atividades, né, assim, mais rápido, né? Então, ou seja, as vantagens são bem maiores, né? Eventualmente a gente combina as duas técnicas, né, para conseguir um número maior de enxertos. Falando sobre transplante capilar, e olha só, o bate-papo é bastante interessante. Estamos aqui com o Dr. Paulo José da Silva Filho, ele que é dermatologista, especialista no assunto. Estávamos falando há pouco sobre a evolução das técnicas. Eu queria até, inclusive, que a nossa produção colocasse novamente, aqui já na tela, como era a técnica antes, né, para a gente também saber, doutor, além do avanço estético e de ser minimamente invasivo, qual era o risco, a diferença entre essa técnica um pouco mais antiga para a FUE que o senhor pratica hoje? Vamos lá. As duas formas de transplante, né, é a técnica FUT, que é a técnica mais antiga, onde existe essa cicatriz linear, porque anteriormente era retirada uma faixa, né, dessa região posterior do couro cabeludo, que essa faixa iria para o microscópio 3D, para a equipe poder separar essas unidades foliculares para posteriormente ser implantado. Hoje, assim, o que há mais de moderno é a técnica FUE. Por quê? Certo. Porque não fica mais essa cicatriz. Você vai retirar os enxertos através de um aparelho, né, fio a fio. Depois, posteriormente, vai ser preparado pela equipe, né, para depois ser implantado Mas isso traz um risco menor para o paciente, por exemplo? Sim, há um risco menor. Assim, como toda cirurgia pode eventualmente ter algum risco, né? Mas se tratando de transplante capilar, o risco é mínimo, né? Que é uma cirurgia minimamente invasiva. Então, a técnica FUE, por não ter esse corte, ou seja, é uma técnica que é mais segura, né? E é a mais moderna. É a mais moderna com relação a infecções secundárias, esse tipo de coisa. Certo, doutor. Vamos sentar novamente, porque eu queria até entender um pouco sobre a questão dos graus de calvície. Quando o transplante realmente vai ser necessário? Existem graus diferentes de calvície? Sim, existem graus de calvície. No caso do homem, vai do grau 1 ao grau 7, né? Ou seja, o que é importante ressaltar é que a calvície não é a queda de cabelo, é simplesmente um afinamento, ou seja, uma miniaturização desses fios que vão miniaturizando até sumir, né? A mulher também pode ter calvície, que o grau vai de 1 a 3, que os cabelos também vão miniaturizando, não é queda. Porque... Diferente da queda, a queda normalmente o fio parece saudável, está ali na sua composição normal e ele cai. A calvície antes, ele vai afinando. Aqui, até que ele suma. Exatamente, porque existe uma doença que chama eflúvio telógeno, essa sim. Essa é a queda do cabelo propriamente dita, onde há um aumento da queda, que o número normal, assim, em cada indivíduo é de 100 a 150 fios por dia. Quando há um aumento desse número de fios, é o que a gente chama de eflúvio telógeno.
A calvície não. A calvície, o paciente simplesmente, meus cabelos estão sumindo e eu não estou com queda. Eventualmente, esse paciente pode ter as duas situações, o que piora ainda mais o quadro. Mas há como evitar, cessar esse processo de sumir, de perder os fios realmente? Sim, tem como, tem várias formas de tratar isso, né? Então, o ideal Queda ou calvície? Ou os dois? Os dois. A calvície, quanto mais cedo você procurar tratamento, você vai conseguir inibir a transformação de testosterona em dihidrotestosterona, porque tem medicamentos anti-DHT. Então, você vai inibir essa miniaturização. E com isso, você pode assim, evitar a calvície. Mas quando o indivíduo, justamente por ser diferente, eu imagino, doutor, que até seja mais perceptível a queda do que a própria calvície, né? O processo de transcorrendo. Quando a pessoa realmente vai saber, eu devo procurar o dermatologista, estou com problema de calvície? Se a pessoa tem uma história familiar positiva para calvície, o ideal é já na adolescência procurar o especialista, né? Para que esse especialista possa fazer um exame físico, fazer um exame do couro cabeludo através de microscópio, para identificar se esse paciente tem ou não miniaturização folicular. E daí iniciar o tratamento. Eu imagino, doutor, que todo mundo já viu em algum momento da vida, principalmente quando a gente era criança, os cremes que prometem trazer os cabelos de volta. Isso realmente funciona? Existem algumas loções que sim a gente utiliza para o tratamento de queda de cabelo ou também da calvície, que sim funciona. Como o minoxidil é o exemplo, né, que todo dermatologista utiliza, né, na concentração de 3 a 5%, e realmente ele tem uma melhora muito importante. Mas nada mágico como aquele shampoo que passei no cabelo, acordei cabeluda. Exatamente. O shampoo é um detergente, né? Shampoo lava cabelo, né? Existem trabalhos de alguns shampoos com alguns ativos que podem sim ter alguma melhora. Inclusive, para falar do minoxidil, doutora, colocar no plasma para o pessoal de casa ver. Então, esse é um composto, na verdade, esse é o nome... Minoxidil é o nome da... assim, farmacêutico. E esse, já, na verdade, é um exemplo de produto a ser comercializado. Isso é uma marca, né, que é uma marca americana, que hoje em dia está até, assim, proibida a entrada dele no Brasil. Certo. E realmente tem eficácia o minoxidil? Sim, tem muita eficácia, porque, assim, o minoxidil ele funciona como um mitógeno, ou seja, ele muda as fases do ciclo do cabelo. Então, ele faz com que o cabelo permaneça mais tempo na fase anágena, ele melhora a miniaturização do fio na alopecia androgenética, né? Então, sim, ele vai ter uma melhora importante. Mas esse é um processo, na verdade, que é lento e exige o acompanhamento de um profissional. Não adianta você querer tratar isso sozinho, porque de repente não vai vir o efeito que você espera. Exatamente. O tratamento de cabelo é um tratamento lento. O paciente tem que ter melhora, assim, tem que ter paciência, porque a melhora é mais ou menos depois de uns 4 a 6 meses para o paciente já começar a visualizar, assim, a melhora com o tratamento. Tem algum tipo de contraindicação, o minoxidil? Todo tratamento de calvície o senhor faz uso do minoxidil? Todo tratamento de calvície eu faço uso do minoxidil ou outros medicamentos também. Se o paciente tiver uma hipersensibilidade à fórmula, vai ser contraindicado, porque ele vai apresentar alguma forma de alergia, né? Efeitos colaterais podem aparecer pelos em outras áreas, né? Ou seja, pode aparecer pelo no rosto, né? Que isso seria, a gente acaba descontinuando o tratamento, né? Imagina tratar uma mulher com queda de cabelo e começa a aparecer pelo no rosto dela, né? Então a gente acaba descontinuando. Hoje falando sobre um tema que mexe com a autoestima de muitas pessoas, né? Na verdade, a gente está trazendo a solução para esse problema que é a calvície, falando sobre transplante capilar. Você de casa está entendendo um pouco mais sobre o assunto e agora a gente quer saber, inclusive, abordar essa questão da autoestima, né? É um dos fatores que mais leva os pacientes até o seu consultório, né, doutor? Sim, com certeza. Hoje em dia todo mundo procura estar de uma forma mais jovem, né? E a pessoa com calvície realmente há um envelhecimento. Então, com o implante de cabelo, essa pessoa vai ter uma autoestima melhor, né? Porque vai ficar mais jovem, vai se sentir melhor. Então, hoje em dia a procura é muito grande, realmente. E realmente é uma das principais queixas de quem tem o problema. Nós acompanhamos uma consulta e vamos entender então mais uma história do nosso Viver Bem.
tinha 22 anos. Na verdade, com 20 anos eu já percebi que tinha umas entradinhas meio avantajadas, assim. E isso já começava a me incomodar. Só que eu não imaginava que eu iria ficar, aos 22 anos, bem calvo. E eu passei a usar boné. De lá pra cá. Desde os 22 anos eu uso boné. Praticamente o tempo inteiro. É uma forma de meio que esconder, né? Porque eu não gosto. Hoje eu sinto falta de que eu deveria ter tentado uma outra maneira, algum tipo de produto, alguma outra forma. E eu não fiz isso. E isso me incomoda bastante, porque talvez se eu tivesse feito, teria melhorado, teria pelo menos segurado mais tempo, né? Porque à medida que eu passei a usar boné, eu percebi que ao longo do tempo foi caindo cada vez mais e ficando cada vez mais calvo. Eu penso futuramente fazer um implante, sei lá, fazer alguma coisa que possa resolver, porque para mim de fato é um problema. É uma coisa que me incomoda bastante. Até minha esposa fala que não é para eu se incomodar porque é bonito, né? Assim, ela até suspeita falando, porque ela falando que é bonito é suspeito, mas eu não acho. Eu não acho bonito. Tenho amigos que até assumiram e de fato usam a careca, o cabelo raspado, né? No zero. Às vezes eu penso em fazer isso, mas como me incomoda bastante, eu acabo que desistindo dessa ideia e eu não quero isso, eu quero ter cabelo. Quando eu tinha cabelo, eu usava alguns penteados. Na época que lançaram o topete, eu cheguei a usar topete, já cheguei a pintar o cabelo de loiro, por incrível que pareça, não parece, mas eu já fui loiro, já pintei. Quando eu tinha cabelo, agora não tem mais, não dá pra fazer mais nada disso, né? Então eu sinto falta. É uma coisa que eu sinto bastante falta, é os cabelos. Gente, doutora, agora algo que me chamou a atenção é como uma pessoa com uma barba tão cheia, uma barba sem falhas, de repente está com problema de calvície. É porque há um mecanismo, né, que é uma enzima, que é a 5-alfa-redutase, né, que faz com que o hormônio sexual masculino testosterona se transforme em dihidrotestosterona, levando à miniaturização folicular nessa região específica do couro cabeludo. Você pode perceber que toda pessoa com calvície tem cabelo aqui atrás, na região occipital, e tem cabelo aqui ao lado, que é de onde a gente retira esses fios para poder fazer o implante de cabelo. Certo, doutora. Agora a gente percebeu que realmente mexe muito com a autoestima das pessoas, as técnicas avançaram. Está mais acessível para o cidadão esse tipo de técnica, esse tipo de serviço? Sim, hoje o implante ele tá mais acessível do que era anteriormente, né? Então, sim. É só procurar um especialista, saber qual é o momento ideal e saber se realmente é eficaz. Todo mundo pode fazer o transplante? Há um determinado momento em que a calvície já agravou demais e que não há como fazer mais um transplante, não há como recuperar ali o cabelo. Isso vai depender da área doadora da pessoa. Se a pessoa tiver uma área doadora que possa ser assim, retirado um número de unidades foliculares, essa pessoa vai conseguir sim fazer o implante de cabelo. Porém, há algumas técnicas para disfarçar. Aquela pessoa que tem uma área doadora muito pequena, você implanta esse fio, uma determinada área do couro cabeludo, que vai haver um disfarce, assim, melhorando um pouco. Qualquer idade, doutor? A idade é uma coisa que vai depender do bom senso. Por exemplo, pessoas muito jovens, né, não há por que já ir direto para o implante de cabelo. Você pode iniciar tratamentos que podem evitar a calvície, né? E a partir dos 25 anos de idade é a melhor época, entre 25 e 30 anos de idade é a melhor época para poder iniciar um implante de cabelo. Transplante capilar é algo somente de homens? Não, o transplante também pode ser feito em mulheres, né? Mulheres com calvície,
podem também assim fazer a cirurgia. Eventualmente algumas procuram para diminuir essa área frontal, ou seja, a área da testa, para diminuir um pouco, assim você implantando nessa região, ou também as que já estão com uma calvície avançada desde que tem uma área doadora para poder ser transplantada. E o nosso bate-papo de hoje, infelizmente, chegou ao fim. Recebemos o Dr. Paulo José da Silva Filho, dermatologista especialista em transplantes capilares. Agradeço mais uma vez, doutor. Sempre que for possível, retorne ao nosso programa. Muito obrigado, Renata. Tchau, gente. Tchau, até tchau. Você de casa. Um ótimo dia. Sábado que vem nós estamos de volta.